ministrou o nosso coração algo que nos dá direção em relação à nossa ação de celebração. Celebrar por aquilo que Deus fez é fato, manifestação de gratidão, mas a ação da fé te leva a um lugar que você não está, mas quer chegar, quando você antecipa a sua celebração em relação à ação de Deus. Esperamos que Deus faça para nós celebrarmos, mas fé é celebrarmos antes, crendo que Deus vai fazer daqui a pouquinho. O tamanho da nossa celebração no campo da ação da fé revela o tipo, a proporção, o tamanho da ação de Deus por conta dela. Quem celebra pouco, e quando eu falo celebração, é júbilo, é ação, é entrega, é adoração, é canção, é oração, é abdicação, é renúncia, é voltar o coração a Deus. Quem celebra por antecipação, e o tamanho da celebração vai revelar o tempo e a ação de Deus em relação a nós. Por isso que numa noite assim é de praxe, normal. Não deveria, mas infelizmente é. Que alguns acabam, por conta do se entregar, receber mais de outros que simplesmente se ressentiram. A timidez, o medo, a exposição acabam limitando o comportamento e a sua ação, e por isso também amputam parte daquilo que Deus, por generosidade, gostaria muito de te entregar. E uma noite assim, a pergunta simplesmente não é o quanto Deus está preparado. Por quê? Porque Deus é Deus. E Deus, sendo Deus, sempre disponível e pronto. Então Deus não precisou se preparar para esse culto. Deus sempre esteve pronto para receber, para ouvir, para mover e atender. Mas o quanto você se entrega sinaliza o quanto de Deus você está disposto a receber. Então uns recebem mais, outros recebem menos, mas todos aqui decidem o quanto recebem. Uma noite assim pode simplesmente ser mais uma daquelas de domingo. Quantas nós temos? Tantas, que trazemos à memória como algo inesquecível. Infelizmente poucas, mas as poucas que temos, sabemos que Deus estava lá com sua boa mão, com sua graça e com sua atuação. Essa noite pode ser só mais uma delas, das quais, olha, daqui 2, 3 fins de semana você nem lembre. Ou você pode aproveitar o potencial de uma noite assim, irmão. Por que eu estou dizendo? Porque você está aqui, bonito, cheiroso, arrumado, veio com esse propósito, com essa finalidade. E Deus também está. Você pode fazer bom proveito dessa noite e desfrutar de tudinho, mas tudo aquilo que Deus já na eternidade estabeleceu para proporcionar para você. Você pode fazer dessa noite a melhor noite da sua história, o domingo inesquecível. E olha, eu disse ao longo desses anos e continuo dizendo, porque é fato, em noites assim, gente, tudo, diga comigo, tudo. Fala de novo, tudo. Mais uma vez, tudo. Tudinho pode acontecer. Em uma noite assim, tudo pode acontecer. Coisas que vão aparentemente serem decididas amanhã, que dependem de homens e mulheres, quem sabe atrás de uma mesa, com uma caneta na mão ou com uma palavra, podem ser resolvidas aqui hoje. Deus está no controle de tudo e de todos.
e Ele trabalha a favor daqueles que são seus. Então, se você aproveita o fato de que Deus está e você também, eu garanto para você, depois da noite de hoje, sua vida não será mais a mesma. Sua vida não será mais a mesma. Sua vida não será mais a mesma. Você decide o que, por quê e o quanto. Eu quero pegar tudo que tem para mim hoje. Gente de Deus, como eu preciso. Ai, como eu preciso. Como eu preciso. Meu Deus, como eu preciso. Eu quero resolver coisas da semana que vem, que nós celebramos 3 dias aqui, sábado, domingo e segunda, 8, 9 e 10. Eu quero resolver coisas ao decorrer que eu preciso ainda ver o desenrolar dessa semana. Eu quero decidir hoje aqui, com Deus, na presença de Deus, sobre o poder de Deus, na glória de Deus, no fluir de Deus, sobre a palavra de Deus. E eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Gente inteligente sabe aproveitar a ocasião. Eu poderia ficar a noite toda citando muitas delas. Vale uma só. No momento mais difícil, onde Pedro corria risco de vida, pois o barco estava aparentemente prestes a afundar. Ele olha adiante e no meio da tempestade, sobre as ondas, cortando o vento, quem vem? O bonitão de Nazaré. Eu imagino os ventos batendo em seu cabelo, e enquanto todo mundo está apavorado, ele e o Cristo vindo na direção daqueles, o seu, com um sorriso no rosto. Por que Jesus estaria preocupado? Quando Pedro vê, irmão de Deus, e como isso é libertador para mim. Quanto mais eu confio, menos preocupações eu tenho. Eu vejo que eu excedo em preocupações porque eu falho em confiança. Quanto mais eu confio, menos preocupações eu tenho. Quantos anos a fio dormindo 3, 4 horas por noite, 3, 4 horas por noite, 3, 4 horas. Uma noite de domingo que nem essa, eu demoraria pelo menos 3h30, 4 horas da manhã para conseguir desacelerar. Eu ainda estava assim. Minha esposa disse, depois que nós fizemos 25 anos de casado, você ficou tão bom de cama. Por quê? Você deita e dorme que nem uma pedra. É porque eu estou aprendendo a confiar no meu Jesus. Às vezes ele não fala nada, irmão Bruno, mas no meu coração eu tenho a visão dele dando um sorriso para mim, dizendo, não se preocupa, aonde eu estiver você vai estar comigo. E ele diz assim, agora eu estou andando sobre as águas que quer afundar o teu barco, vem andar comigo sobre o mar. Se você confiar mais, você vai se preocupar menos. E não estou dizendo que isso vai amputar responsabilidades, não. Não vai tirar você de um lugar responsável. Você só vai ser um pouco mais seguro, e isso te fará um pouco menos preocupado. Lembra de Geazi? Quando o exército invade a cidade e ele corre, Eliseu, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Já era o que, Geazi? Nós. O exército sitiou toda a cidade e está aqui exclusivamente para dar cabo na nossa vida. Ai meu Deus, é o fim. Irmão, nunca é tarde demais para Deus. Posso falar isso? Contar para a igreja? Nunca é tarde demais para Deus. Parecia ser tarde para o filho da viúva. Nunca é tarde demais para Deus. Parecia ser tarde para a menina que faleceu ali de 12 anos, que Jesus ressuscitou.
Nunca é tarde demais para Deus. A prova disso é que o Senhor diz para Ezequiel, em um vale de ossos secos, profetiza. Mas como? Posso eu, Ezequiel, trazer à vida esses ossos sequíssimos? Como? Não tem carne, não tem nervo, não tem órgão, não tem sangue. Por isso não tem vida, só tem ossos. Posso eu, Ezequiel? Aí Deus fala assim, eu vou te ensinar, Ezequiel, que nunca é tarde demais para mim. Nunca é tarde demais para mim. Aqui, ó, minha cabeça assim. Começo a falar uma coisa, já estou falando outra, que eu já nem sei o que eu comecei a falar. Pastor, então, confiança diminui preocupação? Sim. Não te ausenta de responsabilidade. Pelo contrário. Você só precisa entender que algumas pessoas simplesmente não vão. Por quê? Porque elas não estão se sentindo tão seguras, porque elas não chegaram nesse lugar. Então assim, elas entregam, mas sempre dentro da sua zona de segurança. Elas pouco se movem fora da sua área de conforto. Porque aparentemente fora do barco é tudo água revolta que vai afundar o barco. Então eles ficam assustados. Mas se ele está andando sobre as águas e disse que eu estaria, que ele estaria comigo, eu estaria com ele aonde ele estivesse, Senhor, até agora há pouco eu achei que eu ia afundar nessas águas, que eu ia morrer afogado nelas. Eu achei até agora há pouco que essas águas estariam sobre a minha cabeça. Deixa eu descer aí e colocar essas águas debaixo dos meus pés. Jesus, que não é gente, é Jesus, ele diz assim: vem, come here, vem andar comigo. Ai, que rolê da hora, gente. Vontade de voltar ao tempo da campanha, fazer uma campanha assim, andando com Jesus sobre as águas. Ai, que passeio. Pois olha, já pensou? Já pensou? E o mar continua lá do mesmo jeito. Só que o cara que está andando sobre as águas já não está mais. Ele faz isso da única forma que pode ser feito. Sabe como? Andando com Jesus. Qual que é o segredo, pastor? É me precaver de que Jesus está comigo. Se Ele está, irmão, você vai matar gigante com pedrinha. Se Ele está. Você vai abrir mar com cajado. Se Ele está. Você vai deitar na pedra, vai dormir, você vai ver o céu abrir e anjo subir e descer na escada. Se Ele está. Você vai entrar no templo e você vai ver Ele assentado sobre um alto e sublime trono. Se Ele entrar, a morte vai ter que sair. Se Ele está, aquilo que não é dele vai ser expulso, repreendido. Se Ele está, você não vai ter que fazer força. Você vai abrir tua boca, vai bradar, e as muralhas de Jericó cairão ao chão. Você só precisa se precaver. É se Ele está comigo. Quem quer saber como que eu posso fazer um teste rápido de saber se Ele está comigo? Quem quer saber? Teste rápido. Bem pouca gente, mas tá bom, vou contar só para vocês. Vocês que não levantaram a mão estão por ouvido. Como é que eu faço para saber se Jesus está comigo? É só eu fazer um levantamento para saber se eu estou com Jesus. Se eu estou com Jesus, você está com Jesus? Você está com Jesus? Você está com Jesus? Então Jesus está com você. Venha o que vier, falte o que faltar, aconteça o que acontecer. Salmista, no Salmo 46, ele fala assim com tanta convicção: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está... Ai, como eu escuto o apóstolo Paulo gritando agora aqui, através da Bíblia, dizendo:
todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não, é Davi falando assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Melhor ele dizendo assim, ó, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Estou empolgado demais, irmão. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado por Jesus. Ai, meu Deus, como eu estou gostando da companhia de vocês em pé comigo aqui. Estou me sentindo guardado pela unção que vocês carregam. Ai. Eu fiz uma viagem longa, como alguns aqui. De ônibus, a mais longa que eu fiz durou 3 dias e 3 noites e é viagem, gente. Você acorda, você dorme, você come, você desce, você volta. E você nunca chega. E quando está perto assim de chegar, sabe? Quando você vê o ônibus entrando, você vê a placa da cidade. Depois de 3 dias de ônibus convencional, assim, grande, já assim. Aí você olha e vê a placa da cidade assim. Nossa, aquela sensação de alívio, sabe? Sabe? Eu estou sentindo assim no fim de semana hoje. Parece que nós estamos chegando. Eu não sei se está preparado para tanto. Haja coração, nós estamos chegando. Meu Deus, como nós estamos chegando. Estamos chegando. Eu tenho ouvido tanto Deus esses dias que, olha, irmão, parece que eu estou maluco. Porque Deus desencadeou o modo falar comigo, que assim, ó, não dá tempo de anotar uma coisa, Deus já está falando outra, eu tenho que ser muito rápido. E eu queria, se eu pudesse, ter um gravador para gravar ele, mas não existe esse gravador. Mas no último culto de quinta-feira, Deus falou algo lá, liberou algo lá em Barra Velha, e que, por sinal, que igreja especial. Temos irmãos de Barra Velha aqui, dá um glória aí. Olha aí. Tá bom. E Deus disse algo assim que o lugar mais desconfortável da igreja vai ser as cadeiras. As pessoas vão se sentir tão incomodadas em estar simplesmente sendo servidas, que vai haver uma explosão de ação e elas vão procurar um canto da casa para estar intercedendo, orando, buscando, servindo, arrumando, ajeitando, cuidando, pastoreando, adorando, tocando, cantando, pregando, evangelizando e outras coisas mais. O lugar mais desconfortável. Se você sentar na cadeira e começar a sentir comichões, se você sentir algo te espetando, algo te impulsionando, é o Espírito de Deus te chamando para um lugar que nós só conhecemos em Deus e só desfrutamos em Deus quando nós estamos. Amém? Tá bom. Uau, que noite. 100%, Júlio, por gentileza. Esse Júlio é top. Já? Acabando? Deixa eu trocar aqui, um minutinho só. Despertar essa noite, nós vamos fazer isso. Eu quero ministrar uma palavra curta e quente que alegra o coração da gente, eu sei. Espero que você tenha ouvido aquilo que eu disse como parte. Não é daquilo que eu preparei para essa noite, mas daquilo que Deus nos deu. Mas, antes de você fazer isso, eu gostaria de trazer a conscientização em relação à maturidade. Disse agora há pouco. Mais confiança, menos preocupação, mas não isento de responsabilidade. E você só entende sobre responsabilidade quando você tem maturidade. A falta de maturidade sempre vai nos colocar, quero que você entenda que estou falando no sentido geral, nós nos colocar com falta de responsabilidade. Falta de maturidade sempre nos coloca numa condição,
onde nós nos comportamos como falta de responsabilidade. Faltou responsabilidade, infelizmente, ao longo da vida. Nós precisamos crescer e aparecer para não sermos criança. Esperança, precisamos de maturidade. Aumentou a maturidade e você se coloca numa condição e numa posição de responsabilidade. Maturidade não torna as coisas mais fáceis, sabia, Jéssica? Nós queremos maturidade para tornar as coisas mais fáceis. Embora a maturidade nos dê habilidade, e com habilidade nós ganhamos tempo, e aliás, nós temos pouco, a vida passa rápido demais, mas maturidade nos coloca nessa condição. Quanto mais maturidade, mais consciência de responsabilidade. A principal ação da maturidade não é apenas habilidade para lidar com as circunstâncias, com os fatos, com os momentos e as outras coisas mais. Maturidade vai resultar em consciência de responsabilidade. Pessoas imaturas, e eu tenho as áreas da minha vida, como você também e muitos outros, acabam não tendo aquele senso de valor devido, por exemplo. Um exemplo claro disso somos nós, pais, que investimos pesado na vida dos nossos filhos. E raras as vezes nós colocamos um tênis branco nos pés deles. Porque a poça sempre atrai, principalmente dos meninos, o sapatear lá dentro. Quem nunca fez isso? Nunca foi criança de verdade. A gente apanhava, mas apanhava com gosto, porque aquela sensação de sapatear na poça não tem preço. E parece que era muito mais gostoso quando você estava de tênis branco, calça clara. A mãe amava. Né, Manuel? A mãe amava. Esse moço, meu amigo aqui, de vez em quando eu pego ele aqui. Talvez o pai e a mãe nunca reclamou, porque talvez eu tenha imunidades. Mas eu pego ele e faço assim a brincadeira de ceradeira. Eu saio assim, puxando ele pelo pé, aqui assim, ó. Aqui, ó, e levo lá, e volto fazendo assim, ó. Você está entendendo? Deus, na medida em que produz crescimento através de alguns momentos, um deles são culto, outros são experiências de vida, é nos dar maturidade para nós termos consciência da nossa responsabilidade. A única pessoa aqui nessa casa que não pode falar minha igreja aqui sou eu. Eu lamento, queria muito, fico morrendo de inveja de vocês, quando fala assim, a minha igreja é MFA. Eu como pastor, apóstolo, me sinto bem fora de contexto, porque a igreja aqui é do Senhor Jesus e eu sou mordomo, servo, administrador, mas nada mais do que isso. Então eu não me dou esse luxo que no meu coração é tão desejado como igreja, falar minha, porque alguém pode entender errado. Mas você que diz minha, e eu sei que você diz, não é a sua participação no geral, em colaboração, tem a ver com a sua maturidade. Fé é isso. Você não vai encontrar uma pessoa que tem um nível satisfatório de resultados pela fé que não tenha maturidade. Obediência é isso. Você não vai encontrar uma pessoa que tenha consciência plena em relação à obediência que não tenha maturidade. E não sou eu que estou aqui dimensurando, medindo o quanto você tem, mas você pode fazer uma autoavaliação, ou mediante essa palavra, uma avaliação do alto de como você conduz, de como você se comporta. Agora, quando você tem maturidade, você também tem a capacidade, a habilidade de antecipar resultados por consequência. Porque tudo o que fazemos tem consequências. E aquilo que nós fazemos sem maturidade são ações inconsequentes das quais nos pesa, nos dói. Se não amanhã, logo depois ali na frente, infelizmente, dor de dente. Entendeu o sofrimento? Deus estabeleceu as coisas sobre uma ordem muito perfeita, da qual nós como igreja
precisamos estar atentos mesmo para podermos então, segundo os critérios dele, vivermos as promessas que ele nos fez. Porque nenhuma delas é simplesmente assim: eu vou fazer algo especial na sua vida e você não vai precisar fazer nada. É tudo condicional. E boa parte daquilo não é o que eu digo, é o que eu faço. O que eu faço sinaliza em relação àquilo que eu creio. E Deus entende, mais do que uma ação de fé, como algo que eu estou preparado para viver. Obediência revela preparação para poder viver promessas. Por isso nós temos momentos assim de adoração no culto e requer algo de você. Fica o culto todo com cara fechada, sentado, de braço cruzado, dificilmente uma fagulha de uma labareda vai aí te incendiar. Pode, mas dificilmente. Os nossos momentos de adoração e de oração e de ministração decidem muitas coisas, mas o nosso momento de dízimos e ofertas decide algo que está relacionado à nossa vida financeira, à nossa prosperidade, à nossa continuidade, à nossa capacidade de pertencimento, de apropriação, o nosso momento de participação, de integração em relação ao propósito de Deus com a sua igreja, que agora precisa alcançar outros, porque nós já fomos alcançados. Quando você participa desse momento, quando você é consciente em relação a isso, não só você contribui para que nós continuemos, mas você se permite ser também, da parte de Deus, receber a contribuição nessa área específica da sua vida. E olha, eu estou orando, não é estourando, é estou orando. De novo, como fiz em outro tempo, agora nesse momento, para que as pessoas dessa casa desfrutem, diga comigo, de saúde divina. Fala, saúde divina. Saúde divina, irmã, é um tipo de saúde que você não compra com um psicotrópico, com um analgésico. Saúde divina é um tipo de saúde que você não adquire fazendo cirurgia. Saúde divina vai além dos protocolos e dos resultados dos exames médicos. Eu estou orando por saúde divina. É um tipo de saúde assim que você vai ficar que nem o pastor Deodato. Tem 50 anos, mas parece que tem 30. Pergunta para a pastora Kátia. Ela disse, esse meu garoto, é isso aí, saúde divina é o que Abraão recebeu, mas mais do que Abraão, é o que Sara recebeu, quando Sara recebeu aquela senhora de idade, e agora era vista como uma mocinha, irmão. Quanto é que custou para Abraão? Não me fala que custou nada não, que eu vou te catar, irmão. Porque Abraão tinha uma vida de entrega e devoção e obediência em relação às coisas que Deus o movia. Mais do que saúde divina, eu acho que é muito importante, estou orando também por alegria financeira. Porque quando fala de finança, eu converso com pessoas, eu vejo elas tão tristes. Estamos aí, dia 2, 3, aí chegando perto de pagar as faturas, irmão, o coração da gente, eu sei, falando de maturidade, confiança, mas você está entendendo o que eu estou falando? Alegria financeira, que o tema finanças não seja um motivo de discussão na sua casa, de briga, de contenda. O tema finanças não seja algo que te envergonhe, que faça com que você não atenda algumas ligações ou até uns... Gustavo, tá aí? E o cara com aquele carnê assim, ó, do baú, maior do que a Bíblia. Fala que eu não tô. Não é ele. É um Gustavo que não congrega aqui, congrega lá na outra igreja. Você está entendendo? Como que nós podemos ver isso em Deus? Obedecendo. Porque Deus, irmão, Deus só nos pede aquilo que Ele quer tornar múltiplo, ou aquilo que está ocupando espaço no nosso coração, na nossa casa. Ele tem algo maior e melhor para colocar ali. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero convidar você a ser dizimista, se você ainda não é, e poder depois dar testemunhos extraordinários. Eu quero convidar você a ser ofertante, se você ainda não é, e depois viver ao longo desses dias algo poderoso. Deus é assim, pastor? Deus é que é. Deus é que é.
Quando nós entendemos isso, olha, desfrutamos daquilo que o Senhor faz. Por favor, não julgue a minha programação de culto, porque eu deixei em casa, eu perdi quando a glória desceu, não sei aonde foi parar, se era para falar da oferta, se era para pregar, se é para me pregar mais um pouquinho, eu não sei. Há um rio fluindo aqui, eu estou imerso nas águas desse rio, que estão fluindo nesse lugar. E Deus quer tocar na tua alma, Deus quer tocar no teu espírito, Deus quer tocar no teu corpo, Deus quer tocar no teu casamento, família, na tua empresa, Deus quer tocar na tua finança. Experimenta. Tem coisa que a gente só sabe se é bom se a gente experimentar. Se assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Vem ver. Não adianta eu ficar te falando. Eu sei que é bom, mas como é que você vai saber? Você tem que vir e ver. Eu quero orar pelos que estão dizimando aqui essa noite. De quarta-feira para cá, um grupo de pessoas fizeram isso. Vem aqui para mim orar por vocês. Em casa de dizimistas, primiciadores, como diz o meu irmão Peixoto. Vem cá, quero orar pela tua vida. Aqui no telão, chave Pix. Deixa eu acender a luz ali. Eu acredito que tem aí atrás da tua cadeira um código QR Code. Nós vamos ter uma festa muito especial esse próximo fim de semana, e isso será feito com os recursos dessa igreja. Nós não temos patrocinadores, nós não temos investidores, nós não temos hoje pessoas fora dessa casa que são ofertantes aqui. Que Deus levante e assim o faça, mas tudo que nós estamos vivendo e fazendo é bondade de Deus mediante o entendimento e maturidade dos nossos irmãos. Então eu oro para que Deus te recompense assim de uma forma assustadora. É para transbordar. Amém? Pai, no nome de Jesus, queremos direcionar o Senhor nossa ação de adoração através dos dízimos e pedir que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre a vida do seu povo. Pedir que o Senhor traga alegria financeira, saúde divina, e que este povo esteja debaixo das tuas bênçãos. Essa é a oração, crendo de todo o coração que o Senhor move as tuas promessas sobre lares, casas e famílias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você pode sair do seu lugar, venha adorar a Deus aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Aqui do lado com a pastora Bárbara, máquina do cartão, se você precisa. Deus te abençoe. Deus faça. Que o Senhor te recompense. Que a mão de Deus esteja sobre ti. Vocês são top demais, mas vai lá descansar um pouquinho, deixa eu e o Dilon aí. Esse rapaz aqui é top. Obrigado, Dilon, tô feliz, tá? Obrigado. Muito obrigado, gente, vocês são uma bênção. Como eu gosto de andar com gente que ora. Há um texto, e eu prometo não me alongar demais, mas